Olá, amadas, que a infinita graça do Senhor venha nos cobrir nesse dia, em nome de Jesus. O nosso salmo de hoje é o salmo de número 107, e ele nos fala assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, e eles tropeçaram, e não houveram quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou das tribulações em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Esse salmo é um salmo que nos fala sobre a bondade e a misericórdia do Senhor em resgatar aqueles que se encontram realmente em situações de trevas e de desespero, né? Então, no versículo 13 diz assim, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Então, esse salmo ele está nos dizendo que existem pessoas, queridas, que se assentaram nas trevas e na sombra mortal. Essas pessoas, elas estão aflitas, acorrentadas, porque elas se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Então, era um salmo falado para aquela época, mas é um salmo que nós vemos hoje, muito, muito vívido na nossa vida. Existem pessoas que estão vivendo isso, né? Mas esse salmo, ele também revela a maravilhosa obra de Deus em redimir essas pessoas que se encontram nesta condição. Então, quando nós lemos, né, sobre essas pessoas que se assentaram, né, nas trevas, na sombra mortal, nós podemos fazer essa aplicação espiritual nas nossas próprias vidas, né? Essas trevas e essas sombras, elas representam a condição do pecado em que todos nós, como seres humanos, estávamos antes de conhecermos a Deus. Então, o pecado, ele nos mantém nessa prisão espiritual, acorrentados pelas nossas transgressões, e separados da luz e da vida que só podem ser encontradas em Deus. Então, esse salmo ele vem nos dizendo que essas pessoas, ou que nós estávamos nessa situação, sentados realmente na sombra, né, mortal, né, nas trevas, porque são pessoas que se rebelaram contra as palavras de Deus, que desprezaram os seus desígnios. Então, essa rebeldia e esse desprezo são manifestações do pecado nas nossas vidas. Quando nós escolhemos seguir os nossos próprios caminhos, ou quando nós ignoramos os mandamentos do Senhor, nós estamos nos rebelando contra Ele. E nós estamos nos afastando da vontade perfeita dEle. E é nessa situação que nós vamos nos encontrar, né? Como se nós realmente estivéssemos assentados nas trevas, né? Na sombra mortal. Por quê? Porque nos afastamos do caminho do Senhor, da vontade perfeita dele. Então, apesar de tudo isso, apesar dessa rebeldia, desse desprezo, a mensagem desse salmo é de que Deus ele é um Deus rico em misericórdia e amor. Então, Deus ele não deseja que nós permaneçamos nas trevas, mas Ele anseia para nos resgatar e nos libertar. Então, esse versículo 13, ele declara que na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação
em que se encontravam. Então, quando nós clamamos a Deus em arrependimento, Ele está pronto para estender a sua mão e nos trazer de volta à luz. Então, Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser esse resgate perfeito para uma humanidade perdida, onde eu e você estávamos. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos libertados do poder do pecado e da morte. Então, o Salmo 107, ele continua nos mostrando realmente a maravilhosa obra de Deus em restaurar essas pessoas que o Senhor resgatou. Então, o Senhor, ele nos conduz para fora das trevas, da sombra da morte, quebrando as correntes que nos aprisionavam. Então, a palavra vem nos dizendo, né, que no versículo 14 diz que o Senhor os tirou das trevas e da sombra da morte e lhes despedaçou as cadeias. Então, as pessoas que experimentam esse resgate divino têm motivos para se alegrar e louvar o nome do Senhor. Então, no versículo mais à frente, lá no versículo 22, que nós não lemos até o final, né, diz assim, ó, ofereçam sacrifícios de gratidão e relatem as suas obras com cânticos de alegria. Então, nós devemos realmente expressar a nossa gratidão a Deus pela sua graça, pela sua salvação e compartilhar com outras pessoas esse testemunho maravilhoso do que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, o Salmo 107 é uma poderosa declaração da bondade e da misericórdia do Senhor em resgatar essas pessoas que se assentaram nas trevas, que se assentaram na sombra mortal. Então, esse salmo ele nos chama realmente a refletir sobre a nossa própria condição, reconhecendo a nossa rebelião e muitas vezes o nosso desprezo pelas palavras de Deus. Mas é um salmo realmente assim que traz esperança e traz redenção, porque Deus, na sua infinita graça, Ele nos oferece esse resgate através do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos viver, queridas, em gratidão, louvando ao Senhor e testemunhando das maravilhas que Ele tem realizado em nós. Que a luz do Senhor, né, o amor do Senhor brilhe nas nossas vidas, nos tirando realmente de todas essas trevas que muitas vezes nos encontramos. Amém, queridas? Pai Santo, nós reconhecemos, Deus, a Tua soberania, a Tua bondade. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que ouve e responde aos clamores do Teu povo, e por isso nós nos dirigimos a Ti, com gratidão nos nossos corações. Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua presença na nossa vida. Agradecemos, Senhor, pela Tua graça que nos sustenta, pela Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando nós falhamos, pela Tua fidelidade, que essa nunca falha. Reconhecemos, Pai, que nós somos dependentes do Senhor e que tudo que nós temos vem das Tuas mãos generosas. Pai, hoje nós queremos entregar a Ti todas as nossas preocupações, os nossos medos e a nossa ansiedade. Nós sabemos que Tu és um Deus que cuida de nós e que tens o controle, Pai, de todas as situações. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê a serenidade para confiar em Ti, Pai, e descansar na Tua paz, mesmo em meio às adversidades. Pai, hoje nós queremos também interceder, Deus, pelas pessoas, Senhor, que se encontram, Deus, em trevas, Deus, na sombra mortal. Deus, nós pedimos que a Tua luz brilhe, Senhor, sobre essas pessoas, iluminando seus corações, mostrando o caminho, Senhor, para a redenção. Nos dê, Senhor, a compaixão e o amor necessário, Pai, para compartilhar o Evangelho e testemunhar do Teu poder transformador. Pai, nós oramos também, Deus, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão necessitadas, pelos doentes, pelos desamparados, Pai, pelos aflitos, Deus. Que a Tua mão, Senhor, que cura, Deus, esteja sobre ele, trazendo alívio e restauração. Conforta, Pai, os corações quebrantados. Fortalece, Deus, os fracos. Dá esperança, Deus, aos desanimados. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a viver uma vida digna do Teu chamado. Que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações sejam agradáveis a Ti. E que reflitam a Tua graça e o Teu amor, Senhor, a todas as pessoas, Deus, ao nosso redor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos capacite, Senhor, a sermos instrumentos de paz e justiça e reconciliação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridas. Que a luz do Senhor Jesus possa brilhar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.